E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo especial, como sempre. E hoje estamos recebendo a doutora Ivanildes Tavares, que é psicóloga, mas não só de adulto, né, doutora? É de criança também. Primeiro, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, tendo esse bate-papo cheio de informação, né, que tanto que você acumula em todos esses 17 anos atuando, não só na psicologia, mas também trabalhando diretamente com a criança, né, doutora? Isso mesmo. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Né? Eu venho já trabalhando com criança todo esse tempo na questão de alfabetização, né? Sim. Como psicopedagoga e agora de 4 anos para cá como psicóloga. Olha né? só. Tanto de crianças como de adultos. Maravilha. E a gente está em parceria com a Vida Diagnóstico e Saúde. Vida, né? minha parceira maravilhosa. Que lugar maravilha. maravilhoso, Sim. cheio de estrutura. Uma equipe é um maravilhosa. presente para os cuiabanos e varzagrandenses, porque ela está lá em Várzea Grande, Com né? certeza. Estamos lá aguardando as pessoas, né, que queiram cuidar da sua saúde Sim. mental, física, né? Você falando saúde mental, é algo assim que está tão em alta, é pela necessidade, né, doutora? Inclusive, tem tudo a ver com a nossa pauta, que é sobre as crianças nessa pandemia. Porque todo mundo se fala muito, saúde mental, mas focado no adulto. Só que as crianças realmente, elas estão tendo um impacto assim muito grande, porque estão no período de formação, com muita energia acumulada, com reclusão, com a parada com as escolas. Eu acho que isso vai ter um impacto muito grande no decorrer dos anos, né, doutora? Então, não tem como a gente afirmar qual será esse impacto. Sim. Né? Mas, pelos estudos, pelas pessoas que a gente tem atendido, né, as reclamações, né, as angústias, eu percebo que aquela família que não foi presente, né, durante o início até agora dessa pandemia, ela pode sim gerar na criança alguns traumas, né, algumas ansiedade, medo, fobia, insegurança. Tudo vai depender da forma com que esse cuidador que está mais próximo dessa criança está demonstrando suas atitudes. Porque você sabe, a criança, ela aprende imitando os adultos. Sim. E se o adulto tem um estresse muito alto, né, não tem uma rotina organizada para que transfira conforto, né, emocional para essa criança, ela vai sim sentir muita dificuldade para superar, né, esses obstáculos, né, esses percalços da vida que ainda vão acontecer no decorrer do seu desenvolvimento. Para você ver, né, já foi um choque para todo mundo, que adultos que estão aí um pouquinho mais no momento que você consegue entender melhor as coisas, né, até mesmo que foi uma surpresa para todos, sim. Ninguém imaginou que iria viver uma pandemia. E imagina para as crianças que pararam, ficaram reclusas, porque as crianças ficaram mesmo, porque sim. A saída é para o colégio, né? Lidar com outros amiguinhos, tal, naquele momento que representa muito para as crianças nesse momento, nessa fase da vida. E a questão de não poder sair de casa. Não pode, a criança não pode, ela realmente ficou reclusa. Então, a preparação dos pais para essa situação foi algo assim muito importante agora, né? E diferente. Sim. Porque os pais estavam acostumados com uma rotina em que saíam cedo e voltavam tarde para casa, e os filhos ficavam ou com os cuidadores, né, responsáveis que estavam ali cuidando da casa, verdade. E num outro período ou fazendo um curso ou na escola. Então tinha uma rotina definida. Sim. De repente foi pego de surpresa, precisou repensar tudo isso. E outra, o adulto teve um impacto muito grande. Sim. Na sua rotina, no seu trabalho, financeiro, né? No financeiro. Que olha, mexeu com os nervos, sim, de todos. Muitos perderam aquela insegurança, emprego, né? Isso. Nossa. Muitos perderam empregos e não conseguiram lidar com o seu emocional. E isso causa o quê? Causa um impacto na vida dos pequenos. Doutora, porque eles não entendem. Isso. Né? Eles não têm ainda aquele conhecimento, aquele amadurecimento para entender
total a situação, né? E conseguir administrar essas emoções. Doutora, no caso, então, os pais, o que você vem sentindo no seu consultório, pelas pessoas que te procuram, porque nem o número de pessoas ainda que dão esse passo de procurarem uma terapia, de procurarem uma ajuda ainda é pequeno. Isso vem mudando. Sim. Eu acredito que você pode me afirmar isso com mais certeza. Tem tido mais procura? Isso, a procura não é só em relação à pandemia. Mas, por exemplo, alguns casais estão passando também por divórcio, né, por separações. E ainda com a pandemia, você isso imagina acentuou, como né? acentuou. E aí eles vêm procurar ajuda, sim, para poder entender como lidar com essa situação. Porque o emocional deles já estão bem abalados. Isso. E precisam estar direcionando o foco para seus filhos, né? E aí vem para poder entender essa situação, como ajudar. E o que a gente pode orientar? Que a criança, ela precisa ser criança. A criança precisa viver dentro do desenvolvimento dela. E muitas vezes o adulto acaba querendo que a criança siga o seu padrão de vida. Sim. Né? Que a criança faça tudo perfeito. E não, a criança ela precisa fazer do jeito que ela consegue fazer. Sim. Então, nesse momento de pandemia, os pais buscaram aprender a trazer novas atividades, atividades lúdicas, em família, com filmes, jogos, coisas que não deixassem com que a criança ficasse sem nada para fazer. Sim. E não fazendo sozinha, fazendo em família. Né? Então, as famílias, eu penso assim, que esse momento de pandemia foi um momento fantástico para as famílias, porque elas tiveram a oportunidade. Uma reaproximação. Sim, elas tiveram a oportunidade. Não vou dizer elas, vou me colocar também, né, enquanto família, que a gente parou para pensar no outro, para pensar em nós e para dar valor a cada pequena coisa que a gente realiza. Doutora, foi assim, refazer os laços, né? Sim, com certeza. E é maravilhoso, porque você sente uma gratidão tão grande pela vida que você tem, pela sua família, pelos amigos. Da família. Até porque nós tivemos muitas perdas, né? Quantas pessoas se foram? Muitas mesmo. Inclusive vamos entrar também nesse assunto. Mas, doutora, os pais, então, eles, embora toda a questão emocional, as incertezas, os problemas que vieram decorrendo desse momento que nós estamos vivendo, tem que chamar uma atenção deles que a criança, ela não tem essa visão, essa preparação, e o comportamento dele vai refletir diretamente nesse ponto tão importante que é o momento de desenvolvimento, de acumular informação, né, doutora? Porque os pais, eles precisam, aqueles que ainda não entendem, precisam entender que eles são o reflexo, né? Ou seja, eles são o motivo do reflexo da criança. Sim. Porque a criança vai se espelhar neles, para poder construir, né, toda a sua vida, toda a sua história. E quando nós... É o exemplo. Sim, quando nós temos valores pautados em propósitos de vida, que valorizam a família, que valorizam a criança, né, o estado emocional da criança, ela vai ter um desenvolvimento tranquilo, com poucos traumas. E mesmo que tenha algum trauma, que tenha alguma dificuldade no decorrer da vida, ela vai ter muito mais bagagem para poder superar. Para você ver que até... que os pais, antes, vamos colocar há um tempo atrás, porque eu acho que está acontecendo um amadurecimento muito grande em relação à criação, né? Em relação pai e filho, da preparação que os pais têm que ter para trazer a criança para um desenvolvimento saudável, né? E uma evolução também. Mas, assim, a pandemia acelerou isso, né? Acelerou. E assim, eu fico muito feliz que, se eu pegar pela minha infância, foi totalmente diferente, né? Eu percebo isso. Não paravam tanto para buscar um estudo sobre como cuidar da criança, como dar ler um atenção, livro, sim. sabe? E hoje não. Hoje a gente presencia que quando você forma uma família, independente de ser homem e mulher ou gêneros diferentes,
eles priorizam entender melhor o mundo infantil. Isso. Porque quando faz a escolha por ter um filho, se escolhe é uma responsabilidade. Sim, trazer uma qualidade de vida para todos. E muita gente busca estudar o comportamento humano, está buscando entender as inteligências emocionais, né? Então, a gente vê, e hoje também tem muita palestra, tem muita informação gratuita. Com certeza. Né? Antes, os pais tinham aquela questão assim, nós temos que prover, né, o sustento, e é isso aí. A mãe ficava, assumia esse papel de formação, de criação mesmo, estar próximo, às vezes também sem referência, sem instrução. E outra coisa que eu percebo também, que eu lembrei nesse meio do caminho, doutora, houve uma aproximação também do pai, da figura do pai com o comprometimento nessa formação da criança também, né? Sim. Hoje, antes era a responsabilidade da mãe. Antes, quando nós íamos receber a criança no portão, você sempre se deparava ou com a mãe, o irmão mais velho, a irmã, né, ou a cuidadora, né, a secretária do lar, e raramente era o pai. Hoje não, hoje o pai entra na escola, leva até a porta da sala, quer participar. Nas reuniões, nós temos um grande número de pais. Olha que maravilha. Sabe, os homens mesmo fazendo parte, porque querem sentir, né? E é tão importante que eu acredito que o elo, a ligação se constrói aí. E é bem isso. Não é, doutora? Sim. E você constrói com as pequenas coisas isso. E com a repetição delas no dia a dia. É aquela rotina saudável que você se propõe, né, a desenvolver. Então, os pais, eles devem participar das pequenas coisas. Com certeza. Aquelas atividades em família, reservar um tempinho para fazer isso, Sim. construir essa ligação. E olha a oportunidade na pandemia que tiveram, né? Com certeza, porque se você tem uma agenda onde você coloca um horário que você reserva para uma reunião, para sair, para se divertir. Sim. Você também tem que ter um horário na sua agenda marcado para todos os dias com o seu filho ou sua filha. E isso vai refletir tanto na formação dos valores, do comportamento, quanto também na ligação dele, porque é isso que fica com o tempo. Sim. Né? E mais tarde isso reflete diretamente. Eu acredito que os pais às vezes sentem falta de não ter criado essa ligação com os filhos, com as filhas. Mas gerações anteriores sofreram mais isso. Hoje eu já vejo uma melhora assim muito grande. Não, a melhora foi muito grande e ainda tem muito a melhorar. Tem, né? doutora. Porque assim... Você que está aí lidando diretamente com isso diariamente. A gente não pode esquecer que ainda existe uma grande parte da população que ainda não se fortalece o elo familiar. Olha... Né? Então, é necessário ainda se repensar sobre isso. Né? Aquela conscientização das pessoas sobre a mesmo. união, sobre saber o que quer, saber fazer escolhas. Entendi. Porque quando você faz a escolha de uma família, quando você escolhe ter um filho, você tem que ter certeza daquilo que você está escolhendo. Porque o seu poder de decisão, ele vai refletir lá na frente nessa criança. Lógico, é uma chamada de responsabilidade mesmo, Sim, com que você certeza. tem que realmente ter. Doutora, falamos tanto família, falamos desse momento da pandemia, e tem uma outra questão assim bem delicada, que é a questão das perdas, que a gente tocou ali no início da entrevista. Sim. Isso, para as crianças também, deve ter tido um impacto muito grande. Nós podemos falar sobre isso um pouquinho? Sim, com certeza. Mas eu vou pedir para segurar, vou chamar um intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional, eu estou adorando e eu acho que as pessoas vão tirar muitos ensinamentos, bons frutos, né, doutora? Podemos dizer assim, desse bate-papo. É o que nós esperamos, né? É o nosso objetivo, né, doutora? Sim. Nosso propósito aqui nessa entrevista. Certeza. Doutora, então essa situação delicada, que é a questão do luto, a questão das perdas, né, que foram...
nossa, muitas é de conhecimento geral, falarmos sobre tantas pessoas, tantas famílias que se desfizeram, umas devastadas. Sim. E a criança nessa situação? Pois é. Se para o adulto é uma dor muito difícil de ser superada, né? Imagine para a criança. Sim. Porque a criança, ela é como nós falamos agora há pouco, ela imita, né? Ela aprende imitando esse adulto. E se ela percebe que o adulto está em sofrimento, ela também sofre. Só que com uma diferença, ela não entende. Dificilmente, porque tem as etapas, né? Nós temos 3 períodos, né, que são determinados para esse desenvolvimento, desse entendimento da criança em relação à perda. Seja ela de perda familiar ou perda da rotina, né? Porque todas são formas de luto. O luto é todo tipo de perda. E a criança, ela tende a passar por esses 3 períodos. Nós temos o período pré-operacional, né? Que as crianças de 2 a 7 anos, que é o momento que elas ainda não percebem a diferença do que é imaginário, né? Sim. De seres animados e inanimados. 2 a 7. Sim, 2 a 7. Então ela não consegue fazer essa diferença entre vida e morte. Então para ela, nada é irreversível. Para ela, Sim. ela acredita que ainda vai voltar aquela pessoa que se foi. Exemplo disso, tem uma frase, né, que Torres, em seu livro, diz, uma criança falando, vou enterrar o meu cachorrinho agora e ele vai acordar na primavera junto com as flores. Olha só. Para você ter uma ideia da imaginação infantil. Sim. Porque ela espera. Fez todo sentido agora. Sim, fica à espera daquele ente querido. Né? Seja um animal, seja uma pessoa, o que for a perda. E aí entra o quê? A atitude positiva desse adulto. O emocional desse adulto tem que estar bem fortalecido e tentar não ficar fantasiando mais sobre a perda daquele ente. Entendi. Porque às vezes o erro do familiar é querer poupar a criança dessa dor e acabar inventando algo. Então isso não é legal. Não é legal. Não é isso adequado. Não é adequado. O procedimento não ajuda. Tem que ser bater a real mesmo, chegar e explicar toda a situação. Tem que ter... Independente, 2 a 7, né? 2 a 7 anos. Mas aí respeitando Isso que o que ela precisa saber nesse momento. Então, o seu julgamento, você tem que ter essa sensibilidade. Sim, porque o que acontece? Às A vezes proximidade com a criança perde. manda muito aí também, né? O pai ou a mãe, Sim. quem for mais próximo da criança. Por que a gente diz isso? Porque no luto infantil, há muito tempo, vamos pegar lá atrás, na década de 60, os pais deixavam a criança fora, né, desse entendimento. Ela não ficava, ela não vivenciava a morte daquele que se foi. Sim. E veio mudando com o passar do tempo, mas ainda precisa ser mudado. Porque a criança, ela precisa saber que existe vida e que essa vida, ela tem um prazo. Ela inicia e ela termina, né? Porém, você tem que saber como conversar. O que a gente orienta é assim, se você não tem condições emocional, se você não consegue entender como falar, procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, para que lidar faça, com essa situação. Oriente a família, oriente como fazer isso com a criança. Porque a gente acaba trabalhando tanto a família, né, no geral, trabalha os pais e a criança, para depois fazer as terapias com a criança. E o impacto disso, se essa situação for administrada de uma forma sem a preparação, de uma forma saudável, a criança vai ter problemas mais tarde. Esse impacto disso, a criança sofre. Se não tiver, né, esse diálogo correto. Sim. Ela vai ter, sim. Vai ter esse impacto. Os problemas muito podem desencadear daí, né, doutora? Sim, porque aí qualquer outra perda que ela tenha na vida, ela vai sempre associar a algo que ela acha que vai voltar. Lá.
Ela Olha sempre vai só ficar como na isso espera. faz sentido agora. Por exemplo, quando uma pessoa, vamos pegar uma pegar mulher. Relacionamento? Isso, uma mulher. Adoro relacionamento, né? As pessoas vão falar, nossa, eu já passei por isso. Quando uma mulher se sente abandonada ou terminou um relacionamento, aquela e ela dificuldade de e ela cortar fica aquele elo. imaginando que vai Sim. voltar. Talvez tenha algo lá no passado dela que não foi bem resolvido. Né? Sim. E aí ela não consegue ter essa tomada de decisão, ela não consegue escolher o que é melhor para ela. Acho que muita gente sofre disso, hein, Sim, doutora? Com certeza. Acho que fez sentido para tanta Faz parte do gente ser agora. humano, né? Isso. E eu acredito que as pessoas também olharam e falaram, meu Deus, olha como isso é importante, olha como isso reflete. Sim. E às vezes a gente não dá tanta importância para a criança que fala, não, nem vamos Pois desgastar Porque com acha esse que tipo ela de vai situação. desenvolver dentro do tempo dela. E E ela vai tá ser ali, ó, ajeitando. absorvendo, olhando a situação E não tudo pelo entendendo, inconsciente, tá, Elba? fantasiando. Tudo pelo inconsciente. Nossa. Porque ela pode não falar, mas ali está ficando gravado no seu inconsciente. Em algum momento ele vai surgindo. Só depende daquela janelinha killer, dá o estalo, e aí ela começa já a fazer essas ligações. E aí é quando a gente recebe o adulto na clínica para poder estar entendendo e fazendo ele entender de onde surgiram isso. Entendi. E o porquê, né, desse incômodo, dessa angústia. Entendi. Às vezes são coisas que tá tão simples de resolver, mas a pessoa fica meio que incapaz de enxergar. Porque ela Os olhos estão precisa. fechados, Sim, ela não porque entende tá lá aquela no seu situação. passado, tá lá na sua Tá dentro infância. dela, lá escondido, Sim. né? E aí é maravilhoso, porque quando eles se encontram e fazem essa interpretação de tudo, saem outras liberdade? pessoas. É liberdade. Isso não quer dizer que vai finalizar. Lógico. É um Porque tratamento, outros né, doutora? E eu obstáculos acredito vão que a gente surgindo. está aqui e as nossas relações são diárias, a evolução, todo dia você tem enfrentamento com situações. Sim. E você tem que ter a maturidade para ir entendendo isso. Então nós estamos aprendendo constantemente na nossa vida. Isso mesmo. E agora, quando você tem essas questões mais resolvidas, a sua evolução também, ela é Flui facilitada, melhor. flui melhor. Isso. Adorei a palavra, doutora. Então, voltando ao período, né, que eu tinha dito que são 3 períodos, então, passando dos 2 aos 7, Sim. dos 7 aos 11 anos, nós temos o período das operações concretas. É quando a criança já está com a sua identidade formada, né? Que nós costumamos dizer que até os 7 anos, a criança está formando a sua identidade. Então, tudo que ela vê, tudo que ela presencia, ela vai acumulando e vai interpretando do jeitinho dela. Sim. Dos 7 aos 11 anos, a criança já começa a entender que o corpo, quando as funções, né, param, cessam, que está ligado à morte, que essa pessoa não vai voltar. Ela já começa a entender que a pessoa não tem como voltar à vida. Entendi. Porém, ela não consegue entender o que causou aquela morte e por que existe, né, a causa. Ela sabe que aquilo levou. é um fim, Sim. mas ela não entende o porquê daquele Não fim. entende o porquê, né? E até o momento explicar só o que a criança lhe pergunta. Não antecipar. Olha, isso é uma técnica importante. Não antecipar coisas que talvez ela não entenda naquele momento. Mas também, da mesma forma, não inventar mentiras. Não criar, né, coisas que ela leve para a imaginação e possa entender errado toda a situação, né? Isso é algo a realmente frisar, porque geralmente as pessoas têm esse costume de ficar Sim. inventando historinha. Ai, o papai foi pro céu, Isso. né? Está lá junto com as estrelas. Virou estrelinha. Então, assim, falar do céu fica bonito, né? Nós sabemos que existe, porém, não cabe para uma explicação. A gente tem que ser o mais claro possível, a gente tem que ser verdadeiro, porque a criança, quando ela descobre que a gente mentiu,
não é legal. Ela começa a entender que papai e mamãe mentem. Sim, não, quando fala, nossa, mas a minha mãe falou isso, e quando ela fala é porque é pra ser verdade. É pra ser verdade, porque é o porto seguro dela. Sim, eu entendi. É aquele a gente que tem é o certas lembranças, né? Você fala, nossa, mas ela falou. Sim. A gente realmente acredita. Sim. Você acredita, é verdade. A mãe falou, pronto, a água parou, né, doutora? E o terceiro período, né, que são das operações formais, que são a partir de 11 anos. E aí segue para toda a vida. Só que aí, essa criança, o pré-adolescente, ele começa já a entender assim, não tem volta, né? A finitude da vida, ela tem um tempo, ela pode acontecer na velhice, ela pode acontecer a qualquer momento. Sim. Né? Sabe que tudo depende dos órgãos que funcionam, eles precisam funcionar já bem. tem aquela consciência Sim, do corpo humano. Toda. Até porque tem, né? Lógico, a escola já está ali totalmente Sim, presente. Mas, por outro lado, ainda tem a dificuldade da aceitação. Acho que isso aí perdura por um bom tempo na vida, né? A aceitação, ela vai até a nossa finitude. Uhum. Porque a cada momento nós temos obstáculos, nós temos dificuldades. Mas a diferença é que esse pré-adolescente, esse adulto, que teve toda uma informação coerente, né, teve diálogos abertos durante todo o seu desenvolvimento, vai ser um adulto muito mais consciente, com um propósito de vida muito mais claro, sem dúvidas. Né? Não diria sem dúvidas, mas com menos dúvidas, isso. Né? Com mais assertividade. Dúvidas a gente tem sempre, né, doutora? Com mais assertividade. E tem que ter. Sim, porque a dúvida que vai nos mover lógico, a refletir te provocar, sobre algo. É a provocação. É, para você refletir. Será que eu coloco meu pé ali? Sim. Ou eu dou um passo para trás? Então, o medo e a dúvida é necessário na vida. É até saudável. Isso, desde que não seja exagerado. Acho que tudo, né, doutora? A vida é um equilíbrio. Quando as pessoas começarem a entender que talvez, não o segredo de tudo, mas que facilita em muitas questões da vida, é essa questão de equilíbrio. Sim. Você buscar o equilíbrio sempre, você não está errando nunca, né? Acho que tudo tem sua medida certa. Não é fácil a gente viver a vida sempre analisando, pensando. Às vezes a gente quer viver a vida no impulso. No emocional. É gostoso? Porém, a gente tem consequências. Verdade. E são essas consequências que a gente precisa pensar se você está pronta para lidar com isso. Nossa. Porque você estar com o seu emocional em dia, está equilibrado, você pode viver no impulso, porque você sabe que você consegue sair dali. Mas se você não tem esse controle... Pode dar aquela desandada. E aí é hora de procurar a psicóloga. Doutora Ivanildes, né? Aí estamos está lá ali, doutora Ivanildes Tavares, maravilhosa. Doutora, falando nisso, eu não queria nem encerrar esse bate-papo, porque eu adorei, fluiu, como você falou, tão bem, e as informações, assim, de tanta relevância, que faz parte da vida das pessoas, desse momento. Eu adorei. Vamos marcar uma próxima? Com certeza. É só você marcar que estaremos aqui à sua disposição. Que maravilha. Vou adorar, viu, te receber novamente. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua energia. E eu te espero aqui rapidinho. Muito obrigada. Você é uma pessoa maravilhosa. Amei estar aqui também no seu programa. Que bom, a gente fica muito feliz. Até a próxima, doutora. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue o seu celular agora, aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela e fale diretamente aqui com Elgue Você lá pelo nosso Instagram ou também pelo nosso canal no YouTube. Temos YouTube também, essa entrevista já está lá à sua disposição e muitas outras, um conteúdo fantástico. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.